É isso aí, turma. Seja bem-vindo a mais uma aula do módulo 2, Dinâmica das Ordens. E agora nós vamos aprender a fazer a leitura das ordens. É fundamental a gente aprender a fazer essa leitura. Inicialmente, nós vamos estar passando para vocês o que vem a ser a leitura pontual, e é essa leitura que nós vamos estudar, e posteriormente a leitura contínua. Nós devemos estar sempre atentos, porque é baseado na leitura pontual e leitura contínua que nós vamos perceber, né, ter entendimento da atuação dos participantes. E para que você tenha resultados consistentes, claros, na tomada de decisão, é importante, é fundamental você entender como estão atuando cada participante no mercado financeiro. Então aqui nós temos a primeira ferramenta, que é o livro de ofertas. O livro de ofertas, em suas colunas, nós já falamos sobre ele, mencionamos, mas é como eu disse antes de iniciar, que nós vamos estar sempre revendo na ideia de masterizar informações, conhecimento, pegar esses conhecimentos e estudar de forma profunda e conhecer detalhes de cada ferramenta, conhecer detalhes de cada ordem e como como se dá essas ordens. Então, aqui nessa ferramenta, nós temos a fila de compradores, é claro, né? Então, essa primeira fila, nós já vimos isso, que é a fila de compradores, é essa turma aqui, essa galera aqui, ó, são todos os compradores. Como o livro de ofertas, nós sabemos já que aqui é a intenção, né? Aqui é quem tem a intenção, não quem tem a decisão. Como é quem tem a intenção, mostra aqui as ordens apregoadas, as ordens que foram colocadas, ordens limitadas, e essas ordens ficam aqui penduradas para que sejam acatadas pelo mercado. Ou seja, quem vai vender para o comprador, é claro, o vendedor, né? E quem vai comprar na mão do vendedor, é claro, essa primeira turma, que é o comprador. Aqui do outro lado nós temos aqui os vendedores, ok? Então nós temos aqui os vendedores. Não olha para os rabiscos tortos não, porque aqui eu estou fazendo sem o uso do mouse no notebook. Então a questão é o seguinte: por que que esse aqui tá? Nós temos aqui o preço de 3.923. Então no preço de 23, nós temos BTG com 115 lotes e UBS com 5 lotes, plural com 5 lotes. Nós vamos observar que BTG ele está acima de UBS e plural, ou seja, a primeira ordem, se houver uma agressão de venda, a primeira ordem que vai ser acatada vai ser as ordens da BTG, depois de UBS, depois plural, porque existe a questão da melhor oferta. Então elas são ordenadas pela melhor oferta. Quem apresenta as melhores ofertas vem na frente. Mas é interessante a gente notar que esses três têm a mesma oferta, de 23, entendeu? Então, se eles têm a mesma oferta, eles são melhor, a 23 é a melhor compra, eles estão pagando mais caro do que quem colocou a 22,50, 22,5, de quem colocou a 22, de quem colocou a 21,50, por isso eles estão acima, né? Porém, o que coloca BTG na frente de UBS e plural? E, mais claramente, o que coloca UBS na frente de plural, porque aqui é o mesmo lote, e aí às vezes a gente pode pensar que a quantidade de lote tem influência, mas não tem. O que tem influência é a melhor oferta e o melhor ordem de chegada, né? Então, o mesmo preço por ordem de chegada. Eles têm o mesmo preço, só que BTG colocou a sua ordem primária
inicial, depois a UBS veio e colocou uma ordem, apregoou essa ordem, e depois Plural apregoou uma ordem. Caso a Plural fosse o primeiro a apregoar, então possivelmente ele estaria aqui em cima. Com certeza ele estaria aqui em cima, sendo a primeira ordem a ser acatada, executada. Então, nós temos também a quantidade de contratos, né? A quantidade de contratos, nós aprendemos que contratos é o mesmo que quantidade de lotes. Então, aqui é a coluna dessa quantidade. E aqui nós temos os preços, né? Os valores. Aqui nós temos os preços em que cada lote desse, cada contrato está proposto a comprar do lado da fila de compra. Nós temos também os agentes, que é a descrição de quem são esses players, né? Essas corretoras que estão com intenções de compra. E do outro lado, a fila do vendedor, que tem as mesmas informações que os compradores, ok? As mesmas informações. Não muda nada, só que lembrando que este lado do book é o lado com intenção de venda. Então, sempre, em toda ferramenta, naturalmente, ela inicia com ordem de compra e, posteriormente, ordem de venda. Aqui estão as ordens de compra e aqui as ordens de vendas. Agora nós estamos olhando uma ferramenta que é a filha, né, da ferramenta mãe, do livro de ofertas. Nós agora estamos olhando aqui o livro de preços. Então, book de ofertas, aí agora ela vai derivar uma nova ferramenta que a gente conhece como livro de preços. O livro de preços é uma ferramenta importantíssima para a tomada de decisão. Ela vai mostrar aqui na fila dos compradores, nós vamos perceber que estão agrupadas por nível de preço, ou seja, não mostra mais aqueles 3 níveis de preço que tinha nesse primeiro nível, na pedra. Mas aqui nós vamos perceber que aqui tem apenas um nível de preço, né? Mais um, mais um, mais um, e assim sucessivamente, cada nível de preço diferente. 74, 73,5, 73, 72,5, 72 e assim vai. Então, e aqui não tem mais o participante. Por que a gente não consegue ver, visualizar quem são os agentes? Os agentes a gente não consegue visualizar porque eles estão misturados aqui, né? Eles estão somados aqui. Então, se tinha 3, os 3 unindo os seus lotes, daria 45 lotes com intenção de compra a 74, ok? E se aqui tivesse 10 agentes, esses 10 somando o lote dos 10, daria 160 lotes, 160 contratos no valor de 73,5. Do outro lado, nós temos a fila de vendedores. Lembrando que aqui nós temos 2 ferramentas. E nós dissemos que as 2 ferramentas são iguais, porque são ferramentas com as mesmas informações, ok? Porque são ferramentas com as mesmas informações. A diferença é que as 2 ferramentas, né, são ferramentas de execução de ordem, ou seja, eu consigo enviar ordem por esta ferramenta, livro de preço, e eu consigo enviar ordem por esta ferramenta Superdom. Então, a diferença que eu tenho é que o Superdom ele se dá na vertical e o livro de preços na horizontal. Então, nós temos aqui de forma paralela, né, os compradores versus vendedores. No entanto, aqui no Superdom, nós temos do lado direito todos os vendedores, do lado esquerdo todos os compradores. Então, nós vamos perceber que o preço inicia 70, 71, 72, 73, vai subindo até ficar mais caro, né?
Por que que o comprador está desse lado esquerdo? Porque todo comprador quer comprar barato. Então, primeiro, eles estão aqui da metade do book para baixo porque eles querem comprar mais barato. E os vendedores querem vender mais caros. Logo, querem vender mais caro. Corrigindo. Logo, esses preços são os preços mais elevados. Né? E aqui apresenta a intenção de quem quer comprar mais barato, quem quer vender mais caro. A mesma coisa. Ordenado pelo melhor preço e por ordem de chegada, só que nós não conseguimos visualizar as ordens de chegadas, nós não conseguimos visualizar os agentes, quem está na frente, quem vai ser executado primeiro. Por isso nós usamos essa ferramenta associada às outras ferramentas, porque a gente fazendo a leitura de 100 lotes, por exemplo, 150 lotes aqui, a gente consegue olhar para o book e a gente vê quem está com essa intenção de 150. Se são 2, 3, 10 participantes, né? Quem é, talvez um participante só já está com 140 e 2 participantes com 5 lotes, porque aqui nós estamos olhando o dólar cheio, então são ordens de 5. Então, basicamente, o livro de preço é isso aí. Uma ferramenta importante. A gente está com o nosso campo visual bem focado nele e nos ajuda bastante na leitura pontual. Então aqui nós temos também o histórico de negócios, o famoso Times in Trade. Aqui nós já temos, aqui já é os negócios fechados. Aqui, né, como vocês já sabem, todas as ordens que foram executadas não tem como mais voltar, ok? Não tem como mais cancelar. Aqui foram executados já estão em mercado, né? Já estão no trading, alguns já saíram do trading e algumas ordens, aquelas que compraram e continuam comprando ainda se mantendo. Na hora que ela vender, ela vem para o histórico como venda inversa. Então, eles estão ordenados por horários, primeira camada de horários, né? Nós temos aqui a primeira coluna, quantidade em números de contratos, aqui, valor do negócio, aqui, nome da corretora, compradora. Mais uma vez, compradores sempre à esquerda, vendedores sempre à direita. E aqui os vendedores, as corretoras. E aqui nós temos uma indicação de quem é o agressor, ok? Quem iniciou o negócio, quem tomou a decisão desse negócio, quem teve a urgência, tá aqui, agressores, ok? Lembrando que se não houvesse, né, que essa ferramenta aqui, ó, essa coluna, ela foi gerada pela Nelogica. Inicialmente não tinha essa coluna de agressor, mas sempre foi possível saber quem foi o agressor, mesmo sem essa coluna. Nós vamos falar disso mais na frente e vocês vão perceber que é possível ler as ordens, mesmo se não houvesse essa coluna. Mas essa coluna é uma facilitadora da leitura. Então, com ela, a gente consegue ler de forma mais fácil, mais clara. Então, aqui nós sabemos que o comprador foi o agressor, XP. Agrediu comprando 5 lotes a 75,5 de UBS. Nós temos aqui todos os vendedores que agrediram, ou seja, foi o XP que fez uma agressão única. Ela fez uma agressão e para ela vender, a contraparte estava diversificada naquele nível de preço, a 75. Então a gente sabia aqui que ela queria comprar aqui, ó, 10, 20, 30, 40 e 5 lotes. Ela queria comprar os 45 lotes e ela achou esses 45 lotes a 75. Ela agrediu aqui UBS, Bradesco e UBS, com lotes pequenos. Aparentemente, ela aqui, na verdade, ela fez aqui aparentemente o uso de HFT, né? Aparentemente.
Pode ser que ela deu uma boletada de 45, todos esses estavam lá disponíveis também e foi executada a ordem. Mas ok. Então é o seguinte, só vai existir negócio se alguém tomar essa iniciativa, se houver decisão. Se não houver decisão, se ninguém iniciar um negócio, vai ficar propostas de compra de um lado, propostas de venda de outro. Quando nós estamos acompanhando o mercado, várias vezes a gente observa que o mercado para. E o mercado para e gera aquela tensão depois de algum evento. Talvez uma boletada grande, ou por algum motivo chegou perto de uma zona importante e o mercado para. Aí você até pensa, se você não olhar direito, você pensa que a plataforma travou. Mas não, você vai ver que no book de ofertas ainda existem umas mudanças de lote, uns cancelamentos, uns cancelando, outros colocando, mas as negociações não são casadas. Você vê o Times in Trade parado. Por quê? Porque naquele momento de tensão do mercado, não houve quem tomasse a iniciativa, não houve quem tomasse a decisão. Então ela para ali talvez por 1 ou 2 segundos, 1 segundo, e logo depois disso alguém toma a decisão de comprar e aí o mercado volta a funcionar normalmente. E a gente percebe que tem essas pausas. Então, se ninguém tomar a iniciativa, o mercado para. É assim. Para o mercado andar, para existir negócio, tem que ter agressões. Quem tome a decisão, quem tenha a urgência. Então, ordens no book é intenção, ok? Quando eu falo ordens no book, estou falando no livro de ofertas. É a intenção. A decisão de fechar o negócio é a agressão. E nós vamos ver essa agressão onde? Agressão de compra no histórico de negócios. Se for agressão de compra, nós estamos falando daquele que tomou. Então, quem tomou o lote foi o agressor. E nós vamos perceber isso no histórico de negócios. De igual forma, nós temos as agressões de venda, que também vai ser visualizada no histórico de negócios. A diferença é que quem vende, bate. Quem compra, toma. E quem vende, bate. Cancelamento, nós não conseguimos enxergar no histórico de negócios. A gente até consegue enxergar os diretos, né? Ou seja, alguém dentro de uma determinada corretora teve a intenção de vender 15 lotes. E alguém, naquela mesma corretora, com a intenção de comprar 15 lotes. Esse que queria vender 15 lotes, queria no preço X. E o outro queria no mesmo nível de preço. Então, ali, automaticamente, um casamento de ordem, a gente chama isso de direto. E isso é possível ver no histórico de negócio. Mas os cancelamentos, não. Então, enquanto a ordem não foi executada, tem como ser cancelada. Mas depois que ela foi aceita pelo mercado, né? Já teve o casamento da ordem, então ela vem para o histórico de negócio, mostrando quem foi o agressor, mas é impossível cancelar. Mas, ok? E uma vez cancelada, ninguém fica sabendo, porque ela é irrelevante. Essa ordem cancelada, ela ia poluir o histórico de negócio, então não é interessante colocar os cancelamentos, já que não houve negociações nas ordens canceladas. É isso aí, valeu, abraço e até a próxima aula.